Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Soluções de telecomunicações para a sua empresa. E Unopar. Seu diploma agora dá. Olá, está no ar mais uma edição do Sim Notícias. Confira os principais destaques de Linhares e região nesta quarta-feira. Alunos de uma escola de Linhares realizam sabatina com os candidatos a prefeito do município. Prefeitura reajusta a tarifa de iluminação pública em Linhares. Atletas do município se preparam para a maratona Uphill de Santa Catarina neste final de semana. 2 jovens são presos por tráfico de drogas no bairro Araçá. Presidente Dilma é destituído do cargo. Confira a opinião do linharense sobre este assunto. Confira também a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti e o Nosso Esporte você vê com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Com o objetivo de inserir o público jovem nas discussões sobre a política local, uma escola de Linhares prepara uma sabatina com os candidatos à prefeitura do município. O objetivo, segundo a direção da escola, é despertar nos estudantes o interesse pela política. O primeiro candidato a prefeito de Linhares será sabatinado nesta quinta-feira. Cada um dos 5 candidatos terá de 40 a 50 minutos para responder aos questionamentos elaborados por alunos desta escola de Linhares. Mas apenas 16 estudantes do ensino médio e que estão inseridos no projeto de TV da instituição de ensino irão participar das sabatinas. Onde a gente vai fazer uma entrevista com os candidatos, cada candidato individualmente, onde vai ser apresentado o projeto de gestão de cada candidato referente às áreas que os alunos têm curiosidade, têm interesse em conhecer. E a partir dessas propostas que os candidatos apresentarem, aquele candidato que for eleito, a gente vai passar nos próximos 4 anos a monitorar essa gestão do candidato em cima daquilo que ele veio apresentar aqui para os meninos, que ele veio falar sobre o que ele poderia estar fazendo. A lista com as 8 perguntas que serão feitas aos candidatos é padronizada e ao final de cada sabatina será feita a 9ª e última pergunta. Essa pergunta final, e é a mesma que a gente vai fazer também para todos os candidatos, é de um perfil de gestão pública que ele tenha para poder colocar em prática. Como que ele vai colocar isso tudo em prática? E depois, nos próximos 4 anos, a gente acompanhar. É neste local que será realizada a sabatina. E esta daqui é a relação de perguntas que os alunos irão fazer para os 5 candidatos a prefeitos de Linhares. São assuntos variados e de interesse público. A ideia é trazer a política para o ambiente escolar. Porque hoje em dia, os adolescentes é o maior número de pessoas a primeiro a serem votados. E às vezes a gente não conhece os candidatos e votam porque é parente, porque, não sei, talvez algo a mais, diferente. E é muito bom a gente conhecer e ouvir deles o que eles têm pra gente também, porque a gente é o futuro da nação. Para Caroline, iniciativas como essa podem despertar mais o interesse dos jovens pela política. Pela questão da política hoje ser vista como algo muito ruim devido à corrupção e ao mau uso dos políticos hoje que estão no cargo, os jovens meio que tomaram uma antipatia da política. Então, o desinteresse é muito grande em questão a isso. Pois é, a ideia da direção dessa escola é que os estudantes registrem as respostas dos candidatos e acompanhem futuramente, claro, aquele que foi eleito, o cumprimento do que foi prometido. O linharense não percebeu, mas a prefeitura reajustou em mais de 50% o valor da taxa de iluminação pública, que é cobrada todo mês na conta de energia elétrica. A nova tarifa passou a valer a partir do dia 1º de julho deste ano. O aumento acontece no momento em que o consumidor comemora uma queda no preço da energia provocado pelo fim do uso das bandeiras tarifárias que aplicavam o fator de cobrança mais alto em função da crise hídrica. A lei que autoriza o município de Linhares a cobrar uma contribuição pela iluminação pública na cidade é de 2002 e, segundo a prefeitura, não era reajustada desde o ano de 2007. O valor da cobrança é feito com base nas categorias de consumo estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e em nota a prefeitura alegou que a arrecadação se tornou insuficiente para custear as despesas do município com a iluminação pública na cidade.
2 jovens foram presos pela polícia por tráfico de drogas no bairro Araçá. A dupla foi vista jogando uma sacola no quintal de uma casa na Avenida Conceição da Barra. Foi por volta das 6h30 da tarde desta terça-feira. Vários papelotes de cocaína, maconha e mais de R$ 1.300 em dinheiro foram apreendidos com suspeitos. Franco Fiorotti traz para a gente agora a coluna Agronegócios. Vamos ver. O estado do Espírito Santo possui um dos maiores percentuais de áreas irrigadas do país. Apesar do incremento nos últimos anos dessa área e a necessidade de expansão da mesma, ocorre uma série de problemas como escassez hídrica localizada, especialmente aqui nas regiões norte e noroeste do estado. E com o objetivo de conhecer os avanços tecnológicos no setor de irrigação e discutir os aspectos legais e institucionais do uso dos recursos hídricos na agricultura irrigada, especialmente em relação às exigências ambientais, a Associação de Irrigantes do Estado do Espírito Santo, a ACIPES, realiza no próximo dia 2 de setembro, na sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, no município de São Mateus, o 6º Encontro Estadual de Irrigantes. A programação já está confirmada e terá temas como o potencial de uso das águas subterrâneas do estado do Espírito Santo, análise comparativa de manejo e sistema de irrigação, a otimização do uso da água na agricultura irrigada, além de um painel com debate sobre esse tema da legislação e ações públicas para o uso de recursos hídricos. Esse painel terá a participação de representantes do Movimento Agricultura Forte, do Fórum de Comitês das Bacias Hidrográficas aqui do Estado, da Secretaria de Estado da Agricultura e também da AGER, a Agência Estadual de Recursos Hídricos, direcionado em especial aos produtores e empresários rurais irrigantes, também a técnicos e profissionais e gestores públicos e privados, entre outros que atuam nessa área ligada ao tema. O evento terá entrada gratuita e será realizado no auditório da UFES de São Mateus, durante a Feira AgroMaisTech, que ocorre quinta e sexta-feira na Universidade em São Mateus. Diante de todo esse cenário atual, é uma ótima oportunidade para que possamos discutir mais sobre o uso da água na agricultura e como manter os recursos hídricos. Ok, Franco. Obrigado pela participação. Até a próxima semana. Confira como fica o tempo nesta quinta em toda a região norte. Quinta-feira de sol e chuva passageira ao longo do dia. Linhares com temperaturas entre 19 e 32 graus. Colatina mínima de 17, a máxima também de 32. São Mateus com mínima de 20, máxima de 31. Em Vitória, a mínima de 19 e a máxima 30 graus. Não saia daí. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, atletas de Linhares se preparam para a Maratona Uphill de Santa Catarina. É um minuto só, nós já voltamos. Numa votação histórica, o Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, por 61 votos a 20, o impeachment da agora ex-presidente Dilma Rousseff. O fim da votação foi no começo da tarde desta quarta-feira. Com a destituição de Dilma do cargo, Michel Temer é efetivado como presidente da República pelo restante do mandato, que vai até 2018. Aqui em Linhares, nossa reportagem foi às ruas ouvir a opinião da população. Olha, eu não sei explicar porque eu não entendi direito, fiquei na dúvida, entende? Eu não tenho como dizer o porquê ela foi afastada ou não. Eu concordo, se eu tivesse lá, votaria também. Só que hoje que ela quer tentar consertar o país novamente, ela já errou muito e não tem mais perdão para a coisa. Então, minha opinião, eu acho que ela tem que ser afastada mesmo. Eu sou contra o impeachment, foi um golpe político. Por que o senhor acha isso? Porque foi uma retirada de um governo e foi eleito pelo povo, pela maioria dos brasileiros. Foi um golpe político. Não foi um golpe de Estado, mas um golpe político. Eu achei muito bom, muito legal que ela saiu. Que seja que entre um melhor, né? Que a gente está precisando, né? De uma pessoa que resolve na cidade, que faz coisa melhor, na saúde, no trabalho, né? Para as pessoas. É isso. Então a situação que nós vivemos hoje é resultado de uma decisão que ela tomou talvez no passado e que está surgindo, não está causando problema só na vida dela, está causando problema influenciando todo o nosso país. Então eu acredito que o Brasil hoje ele precisa tomar uma posição que decida o bem de todo o país, não só o bem da presidente. Não sou de acordo dela estar afastada. Ela devia de exercer até terminar.
o tempo dela. Tudo depende do que vai acontecer daqui para frente, né? Porque para tirar ela para continuar a mesma coisa que estava, não vai resolver nada. Tem que mudar mesmo. Mudar para melhor, né? E no próximo final de semana, atletas de várias partes do país e do exterior irão se reunir para o desafio da Maratona Uphill, em Santa Catarina. São 42 quilômetros de corrida montanha acima, numa prova que deve durar 6 horas. 2 representantes de Linhares viajam na madrugada desta quinta-feira. Uma prova de resistência feita para os mais fortes. A Maratona Uphill 2016 irá reunir centenas de atletas do Brasil e de outros países no próximo final de semana. Serão 42 quilômetros de subida a até 1.400 metros de altitude na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Entre os selecionados estão 2 atletas de Linhares que há cerca de 1 ano vêm se preparando. Nós estamos já se preparando há 1 ano, né? Nos últimos 6 meses aí, praticamente dormindo e acordando, pensando nessa prova. Fizemos alguns treinamentos, inclusive alguns aí subindo a Serra de Santa Teresa, onde dá para fazer uma simulação dos primeiros 34 quilômetros, né? A altimetria dos primeiros 34 e depois aonde vem os 8 últimos quilômetros, né? Onde que é o pior, né? Pela regra, o percurso da prova deve ser completado em no máximo 6 horas. Osniri destaca o que ele considera como os principais desafios a serem enfrentados. Além do ar rarefeito, também a situação climática, né? Nós podemos começar a prova numa temperatura aí de 20 graus e chegar no topo da serra com uma temperatura de 5 graus. A previsão lá é para que esteja entre 5 e 10 graus no dia da prova. Entre as atletas femininas, Cideli da Vitória, que já participou da ultramaratona do 38º Batalhão do Exército em Vila Velha, foi a escolhida. Às vésperas da viagem, a ansiedade é o grande adversário, diz ela. Como é que tá assim o psicológico, a cabeça para esse evento? Agora tá tenso, eu tava calma, agora chegando mais próximo a gente fica meio nervosa. Mas estou tentando controlar, né? Essas outras provas que a gente faz, ela é plana, né? E essa daqui não, essa além da altiometria, né? Que vai influenciar muito, e 42 de morro acima não é moleza, não. A Maratona Uphill é dividida em 3 etapas, de 25 quilômetros, 42 quilômetros e o Desafio Samurai, com 67 quilômetros de prova. Bom, parabéns aos 2 atletas de Linhares por terem sido escolhidos e boa sorte também, sobretudo a nossa colega Cideli da Vitória, né? Nossa companheira aqui da Rede Sim. Boa sorte, Cideli, nessa maratona. Veja como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6 fechou cotado a R$ 454 a saca. Arábica 7, R$ 394. Conilon tipo 7 fechou o dia valendo R$ 415 a saca. Nós continuamos a falar de esportes, desta vez com Altemar Félix. Depois de nova derrota na Copa Espírito Santo, 2-1 para o Real Noroeste, ontem à noite no estádio Conilon, lá em Jaguaré, a garotada do Linhares Futebol Clube viveu uma nova experiência. A luta para segurar um bom resultado. Os garotos dos juniores, que foram a base, ou que formam a base do Linhares na competição, empatavam em 1-1 e permitiram o empate do Real aos 48 minutos do segundo tempo. Uma boa experiência. Ou seja, foi nos acréscimos, né? E o desafio continua. No próximo sábado, o Linhares Futebol Clube vai enfrentar o Rio Branco na casa do adversário. E daqui a pouco o Flamengo joga aqui no estado como se fosse em casa pela Copa Sul-Americana. É isso mesmo, o Flamengo joga mais uma vez no estádio Kleber Andrade, onde a torcida é toda a seu favor. E vai ter que vencer o Figueirense por 2 gols de diferença, se quiser se classificar para a próxima fase da competição. Bem, o segundo gol no final do primeiro tempo, lá no primeiro jogo, manteve o Mengão vivo na disputa. E apoio da torcida aqui no Espírito Santo certamente não vai faltar. Por isso que eu falo capiriocas, né? Capixabas que torcem para clubes de fora aqui do estado. Resta saber
se com o preço do ingresso a R$ 120 a inteira, o grande público vai ser o mesmo, ou pelo menos a média de público vai ser tão grande. É esperar para conferir. A Rede Sim realiza em Linhares, no próximo dia 26 de setembro, o debate entre os candidatos à prefeitura do município. Será um momento de ouvir as propostas de cada um dos 5 postulantes ao cargo de chefe do Executivo Municipal. O objetivo, é claro, é proporcionar a você, cidadão linharense, maior clareza na decisão do seu voto. A reunião que definiu os detalhes e as regras do debate aconteceu na sede da Rede Sim Linhares e contou com a participação de assessores dos candidatos. Antes desse debate, no entanto, o telespectador terá ainda outro momento importante em nosso telejornal, que será a sequência de sabatinas entre os candidatos. Durante meia hora, eles responderão a questões sobre os mais diversos assuntos relacionados à nossa querida Linhares. As sabatinas acontecem de 12 a 16 de setembro. Já o debate, como eu disse, será no dia 26 de setembro, uma segunda-feira, a partir das 7 horas da noite. Um empresário foi assassinado na porta de casa em Cariacica durante uma tentativa de assalto. O crime foi presenciado pela esposa da vítima. O crime aconteceu na rua Bolívar de Abreu, em Campo Grande, Cariacica, por volta de 9 horas da noite. O empresário Tiago Gonçalves Neto, de 26 anos, foi assassinado a tiros em frente a este salão. Segundo testemunhas, a vítima estava chegando em casa com a esposa quando foi abordada por um assaltante que pediu o celular. O empresário, então, não reagiu, mas quando fez menção de colocar a mão no bolso para pegar o objeto, o assaltante atirou várias vezes. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. Uma pessoa foi detida e levada para a Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica, mas ainda não há confirmação da autoria do crime. Câmeras de segurança do comércio da região podem ajudar a polícia a identificar o suspeito. No bairro, moradores e comerciantes estão com medo da violência. Era um grande amigo da gente, entendeu? E vizinho também, a mãe e tudo, então é uma coisa bem constrangedora. Qual que é a sensação? Pode acontecer com qualquer um? O que passa na cabeça? Lógico, pode acontecer com qualquer um, né? Independente dele que aconteceu, pode acontecer com qualquer pessoa. O que vocês esperam aqui na região? Mais segurança. Estamos sujeitos a essa situação a qualquer momento, porque o ladrão vem justamente na hora que a gente não espera e acontece a situação. E realmente é muito desagradável, a gente lamenta a perda dessa pessoa que perdeu esse ente querido, entendeu? Que Deus possa estar confortando o coração dessa família, mas infelizmente nós precisamos mais de segurança. Esta edição do Sim Notícias vai ficando por aqui. Você, claro, pode interagir conosco, enviar sugestões para o número do WhatsApp que aparece aí no seu televisor, 998506060. Reveja o nosso conteúdo nas redes sociais, no facebook.com/TV Linhares e também no nosso canal direto no YouTube. O telefone da redação está aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.